Lucas 1:39. Durante aqueles dias, Maria preparou-se e saiu rapidamente em viagem para uma cidade da região montanhosa da Judéia. Chegou à casa de Zacarias e foi saudar Isabel. Assim que Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou plena do Espírito Santo. Vai lá. E com um forte grito exclamou: bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de teu ventre. Vai lá, mais um. Mas qual o motivo dessa graça maravilhosa que me vem a visitar a mãe do meu Senhor? Pois no mesmo instante em que a tua voz de saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós vemos aí duas mulheres grávidas. Uma com o maior profeta de todos os tempos. Jesus mesmo foi que disse isso, né? Que não haveria profeta maior do que João Batista. E Maria com o Salvador em seu ventre. Olha que interessante. Duas mulheres grávidas que se encontram e os bebês se agitam dentro do seu ventre. Então a gente vê que dentro do ventre de uma mulher grávida há vida. Amém? A vida. Quem é o dono da vida e da morte? O Senhor, não é isso? E eu quero falar sobre um tema que está muito em alta hoje, que é sobre o aborto. Nós estamos aí com um embate aí, né, principalmente lá com o Supremo, que quer legalizar o aborto no Brasil. Isso já vem há anos, né, acontecendo. E aí, uma das ministras que vai aposentar daqui uns dias, resolve trazer isso para aprovação. Na verdade, nós vemos hoje que o mundo, hoje, ele está dando sinais da volta de Jesus. E sempre houve perseguições de criança. Isso desde o tempo de Gênesis, no livro de Gênesis. Em Êxodo, com Moisés, onde Faraó mandou matar todas as crianças, né? E aí a mãe de Moisés colocou ele dentro de um cestinho e colocou ele no rio Nilo. E nós vemos a proteção de Deus sobre as crianças. O que aconteceu com Moisés? Moisés morreu naquele cesto? Morreu naquele rio? Ficou abandonado naquele rio? Não, porque Deus tinha um propósito na vida dele. Mesmo antes de nós sermos inseridos no ventre de nossa mãe, Deus já nos escolheu. Amém? Então nós vemos aqui que Isabel com João Batista já com 6 meses na barriga, Maria que tinha acabado de ser concebido pelo Espírito Santo, o nosso Salvador, se encontram, e esses bebês eles se reconhecem mesmo dentro do ventre da mãe. Amém? E aí nós vamos lá para Êxodo 20:13, nos 10 mandamentos de Deus, e nós temos um mandamento lá que diz assim, ó: não matarás. Então, o aborto ele não passa de um assassinato. Amém? Porque nós estamos tirando uma vida, nós estamos impedindo uma vida, nós estamos matando uma vida. Ah, apóstolo, mas ainda não nasceu. Mas é vida. É vida. E nós vamos ver algumas passagens aqui que Deus ele nos mostra, né? Que desde antes da concepção Ele já nos formou, Ele já nos criou. Se formos lá em 1 Samuel 2,6, a palavra de Deus diz assim, ó: o Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e da morte resgatará. Então quem dá vida e quem tira a vida é o Senhor. Quem vai mandar para a sepultura ou quem vai ressuscitar da sepultura é o Senhor. Só cabe a Ele. Só cabe a Ele. Se nós fizermos
isso, tirarmos a vida de alguém, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos tirando algo que é de Deus e pegando para nós. Nós estamos nos colocando no lugar de Deus, como se nós fôssemos Deus e nós pudéssemos decidir entre a vida e a morte de alguém. Isso não é só assassinato de crianças, não. É assassinato de qualquer um. Nós temos que preservar a vida. Amém? A vida. Glória a Deus. E aí nós vemos que Deus, Ele nos fez a imagem e semelhança dEle, não é isso? Deus nos formou do pó da terra, a sua imagem e semelhança, está lá em Gênesis 1, 26, 27, né? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus fez os anjos a semelhança dele? A imagem dele? Não. Os anjos têm as formas deles, mas o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, porque foi feito com as mãos de Deus. E Deus, Ele é tão perfeito, Ele poderia fazer assim e surgir mais pessoas, mas Ele falou o que? Eu vou criar um homem e uma mulher, e eles vão gerar esses meus projetos, esses filhos que eu vou projetar antes mesmo de conceber ao ventre de uma mãe. Então, a partir de Adão e Eva, todos nós viemos, não é isso? De um ventre, não é isso? Todos nós nascemos de um ventre. Todos nós viemos de uma mãe e de um pai. Amém? Glória a Deus. Por isso que o maior projeto de Deus é a família, e é o que o diabo mais quer destruir. Nós vemos que o diabo, ele persegue as crianças, porque as crianças são futuros. E nós vemos aqui perseguições de crianças sendo assassinadas por causa de crianças que seriam grandes homens, grandes libertadores no futuro, como foi Moisés. Muitas crianças foram sacrificadas pelo faraó por causa de Moisés, porque Deus já tinha escolhido Moisés antes mesmo de ele ser concebido no ventre da mãe dele, como um salvador do povo lá do Egito. E quando o faraó descobriu isso, Satanás entrou no coração de faraó e fez o quê? Manda matar todas as crianças, vão tentar matar essa criança que vai ser o salvador. E aí quando nós vamos lá para o início do Novo Testamento, no nascimento de Jesus, aconteceu a mesma coisa. O que Herodes fez? Mandou matar todas as crianças com menos de 2 anos. Por quê? Para alcançar Jesus. Mas Deus fez o que com Jesus? Protegeu Jesus, porque é o Salvador, era o Filho de Deus. E quantas crianças estão sendo mortas? Porque grandes pregadores estão nascendo, grandes proclamadores do Evangelho de Deus estão nascendo, grandes homens e mulheres de Deus estão nascendo, e o diabo quer fazer o quê? Paralisar. A igreja de Deus está se multiplicando, está crescendo, e o diabo quer fazer o quê? Quer parar com isso. E aí, uma criança que é impedida de nascer, será que ela vai para o céu? Ah, apóstolo, mas ela não viveu, ela não nasceu, ela não aceitou Jesus. Mas Jesus falou o quê? Vinde a mim os pequeninos. Jesus, ele defendeu muito as crianças na Bíblia. Amém? Porque não foi Deus que impediu aquela criança de nascer. E aquela criança, ela não teve culpa de não nascer. Você acha que Deus vai pegar uma criança que não nasceu, que foi impedida de nascer, e vai mandá-la para o inferno? Não. Ela vai ser impedida de vir ao mundo. O homem pode matar o nosso corpo, mas na nossa alma não vai matar, né? O homem, ele pode impedir de nós termos vida física, mas a nossa vida eterna ele não vai conseguir impedir, nem Satanás vai conseguir impedir, porque isso é de Deus, pertence a Jesus. Quando Jesus ele morreu na cruz, ele foi sepultado, desceu à mansão dos mortos. O que ele fez lá no inferno? Pegou a chave do inferno. Ele falou: agora sou eu que decido quem vai para o céu e quem vai para o inferno. O dono da vida e da morte agora sou eu.
Então a nossa vida pertence a Jesus. Amém? Então, o inferno pode se levantar. O inferno pode até matar essas crianças. Pode até surgir em leis que vai defender quem pratica esses atos. Mas essas crianças morrerão inocentes e terão um lugar dela reservado no céu. Agora, aqueles que vão matar essas crianças podem não ter a salvação, podem não alcançar a salvação. Amém? Glória a Deus. Então nós vemos aqui que o ser humano é um fruto de um projeto de Deus. Todos são frutos de um projeto de Deus. A salvação é para todos, para toda a humanidade. É claro que a decisão de ser salvo ou não é individual, é de cada um de nós. Cada um de nós vai decidir se vamos ser salvos ou não. É nós corrermos para a cruz, é nós corrermos aos pés de Jesus, é nós entregarmos a nossa vida a Ele. É isso que vai determinar se vamos ser salvos ou não. Porque a salvação já está na mão de Jesus. Amém? A nossa vida já está na mão de Jesus. Basta nós fazermos o que? Tomarmos posse dessa salvação. Amém? Ele veio para todos. Até para aqueles que crucificaram Ele, Ele veio para aqueles lá também. Se eles se arrependeram, eles também tiveram salvação. Porque Jesus mesmo na cruz disse o que? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Amém? Então o diabo ele está tentando destruir as crianças. Está tentando parar essa geração que está vindo de pregar o Evangelho de Cristo, de defender o Evangelho de Cristo. Por isso que ele vem com muitas ideologias aí no mundo, para desviar as crianças do principal projeto de Deus, que é a família, que é a formação da família. Crescer e multiplicar e encher a terra. Formar família. Deus falou assim, ó, vai, forme famílias, cresçam, se una o homem e a mulher. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e serão uma só carne. E dessa só carne virá os seus frutos. Amém? Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Olha só. Preste atenção, o que Deus está falando aqui. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Deus já conhecia você antes de você ser inserido no ventre. Amém? E antes que saísse da tua mãe, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Amém? Está vendo por que tanta perseguição contra as crianças? Está vendo por quê? Por que o diabo quer matar as crianças? Por que o diabo quer parar as crianças, o nascimento das crianças? Por causa disso. Porque Deus já conhece antes dela ser concebida no ventre. Porque antes dela sair do ventre, Deus já santificou elas, já santificou as crianças. Amém? E as nações já deu por profetas. Olha só, Deus, essas crianças que Deus abençoou já vão ser grandes profetas de Deus. E está aí a fúria do diabo contra as crianças, para parar, para paralisar. Porque a vida é um milagre de Deus. Amém? E quando ela é gerada no ventre de sua mãe, ela está sendo santificada por Deus. E se ela for paralisada, parada ali, o seu crescimento, a sua formação, ela está santificada por Deus. Podem matar ela no ventre, mas não vão matar ela da vida eterna. Amém? Porque o céu é delas. Elas não conheceram o pecado. Por mais que a nossa natureza é pecaminosa desde o nosso nascimento, por causa do pecado de Adão e Eva, mas elas não conheceram o pecado. Amém? E o reino é delas, é dos pequeninos, é das crianças. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Lá em Romanos 8:28 diz assim, ó: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar a todos que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Então aqui, ó,
Estamos certos que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos que Ele os ama. Todos que Deus ama, Deus Ele vai cuidar. Assim como cuidou de Moisés lá no Rio Nilo, cuidou de Jesus. Por quê? Deus ama eles, Deus tinha planos e projeto para eles. Amém? O diabo tentou matar aquela criança, mas Deus fez o quê? Faraó quer matar Moisés, ele vai acabar criando Moisés. Aquele que ele está querendo matar, ele que vai criar dentro do palácio, para salvar o meu povo. Olha como é milagres de Deus. E Deus não deixa ainda Moisés, não abandona também a mãe de Moisés. Sabe o que Deus faz? E a mãe vai criar ele, porque a filha de Faraó precisava de uma ama de leite para Moisés, e a irmã de Moisés, estrategicamente usada por Deus, fez o quê? Eu conheço uma mulher que pode alimentar essa criança, e levou a própria mãe. Olha só, milagres de Deus acontecendo. Olha só os projetos de Deus se encaminhando. E aí o que aconteceu? Moisés, que estava condenado à morte, ele está sendo protegido pelo aquele que fez a condenação. Está sendo criado dentro do palácio pelo Faraó, protegido. Agora ninguém vai mais matar Moisés. Quem vai tocar em Moisés agora? Com o Faraó protegendo. Amém? Olha como Deus é maravilhoso. Olha como Deus é tremendo. E ali foi um aprendizado para Moisés, dentro do palácio. Porque quando Moisés ele foi falar com o Faraó, ele conhecia o coração do Faraó, conhecia os pensamentos do Faraó, porque ele viveu com o Faraó, viveu como irmão do Faraó. Amém? Deus ele prepara todos os caminhos. E quando começou a perseguição de Herodes, Deus ordenou seu anjo: vai lá, avisa José que Herodes vai matar as crianças, para ele fugir para o Egito. Olha o Egito sendo local de segurança de novo para Jesus. Assim como Jesus foi protegido no Egito, Moisés também foi protegido lá no Egito. E aí Deus fala assim, ó: pegue o menino e sua mãe e vá para o Egito, porque estão tentando matar ele. Amém? Você está vendo como Deus ele protege as crianças? Por isso que nós temos que entrar em oração, igreja. Por isso que nós temos que interceder por esse propósito, para paralisar esses ataques de Satanás. Você sabe quantas mulheres abortam por ano? Em 2013, uma pesquisa do SUS relatou mais de 800 mil mulheres por ano praticam aborto. Isso significa que passa de 1 milhão de mulheres praticando aborto. Dessas, mais de 20% sofrem alguma consequência, como morte, como danos irreparáveis. Por quê? Estão atentando contra uma vida. Muitas vezes a mulher ela não tem nem culpa de praticar o aborto. Ela é movida por sentimentos, ela é movida por preocupações, e aí vem uma lei que defende, vem defensores e fala: você vai pôr essa criança no mundo para sofrer? E a mãe, pensando em não pôr uma criança no mundo, acaba cometendo um assassinato. E isso depois gera um arrependimento depois no coração dessas mulheres, ou aquelas que vão sofrer com as consequências na saúde por isso. Você já conversou com uma mãe que teve um aborto espontâneo? O sofrimento que ela tem por perder um filho espontaneamente, sem desejo dela, é doloroso para essa mãe. Fica uma ferida, ela não consegue se curar facilmente disso. É como perder um filho, mesmo depois de nascido. Mas tem mulheres que, com desespero, elas acabam fazendo o quê? Correndo para clínicas clandestinas para fazer esse aborto, tomar remédios para abortar. Tem umas que inserem até coisas pontiagudas lá no útero
para furar o útero, para matar a criança. O desespero é tremendo. Por isso que a igreja ela tem que estar preparada para orientar essas mulheres. Amém? Por mais que ela não tenha condições de criar um filho, por mais que ela, não tem estrutura para isso, a igreja tem que acolher essa mulher, cuidar dela até o nascimento dessa criança. E se for preciso adotar depois, adote, mas não precisa tirar a vida, porque a vida pertence a Deus. Amém? Pertence a Deus. Então nós estamos vendo o inferno ele se levantando, pessoas que estão sendo usadas por Satanás para vir com essas ideias, para vir com essas ideologias, para até querer formar leis para defender um assassinato desse. Você já imaginou o assassinato em massa que terá se isso for aprovado, uma lei dessa? Quantas crianças serão assassinadas por ano? Por mulheres que estão em desespero, estão em sofrimentos. Por isso que o evangelho tem que alcançar esses corações. Amém? Temos aquelas mães também que cometeram um aborto. Apóstolo, não quer dizer que essas mulheres estão condenadas ao inferno? Não. Ainda há tempo de arrependimento. Basta nós levarmos até ela Jesus, e Jesus pode perdoá-la. Jesus pode consolar o coração dessas mulheres que cometeram esses abortos. Jesus pode salvar a vida dessas mulheres. Jesus pode conceber outros filhos que vai alegrar o coração dessas mulheres, porque o que elas fizeram foi no tempo da ignorância. Nossos pecados no tempo da ignorância não foram apagados? Jesus não apagou? Ele vai apagar também esses pecados. Basta que o evangelho chegue até essas pessoas com amor, não com julgamento. Nós não devemos julgar essas mulheres. Nós não sabemos o que passa dentro do coração delas, o desespero, às vezes o abandono, às vezes família abandonam. Por isso que nós temos que ir com amor e não com julgamento contra essas mulheres. Amém? O amor ele quebra qualquer barreira. O amor liberta. Amém? A igreja não está aqui para julgar, está aqui para abraçar. O julgamento quem faz é a palavra de Deus. O julgamento está aqui na palavra de Deus. Amém? E quando formos dar conselhos para essas mulheres, nós temos que levar a palavra de Deus para ela. Mostrar que Deus ele é o dono da vida. Mostrar que Deus pode suprir as necessidades dessa mãe. Mostrar para ela que essa criança um dia pode trazer alegria para ela também. Amém? Ah, apóstolo, mas tem casos que... Não existe casos, igreja. Eu sou contra, eu, Rogério, eu sou contra o aborto em qualquer circunstância, qualquer circunstâncias. Amém? Aconteceu, vai ter que gerar. Ah, mas eu não quero ter porque isso vai me trazer más lembranças. Adote, entrega para adoção. E quantos homens e mulheres querem ser pai e mães e não podem, e estão aí esperando uma criança para adoção? Amém? Mas é papel fundamental da igreja levar a palavra para essas mulheres, alcançar essas mulheres. Amém? Porque nós estamos aqui para defender a vida. Defendemos a vida. A igreja não pode estar em cima do muro, não. Aqui pode, aqui não pode. Não existe. A palavra de Deus é sim, sim, e não, não. Não, não. Amém? Antigamente, as mulheres, os homens, ofereciam seus filhos para Moloque, em sacrifício. Jogavam os filhos no fogo, queimavam os filhos, sacrificando para Moloque. Hoje, nós quase não vemos isso acontecer, apesar de existir ainda, porque ainda existe sacrifícios de crianças para demônios, e muitas crianças desaparecem, por causa são sacrificadas. Ainda existe isso, para demônios, para homens conseguirem poder.
E aí o diabo faz o quê? Vamos sacrificar dentro do ventre. Vamos sacrificar essas crianças dentro do ventre. Quem aprova uma lei dessa está sacrificando essas crianças como sacrificava para Moloque. Existem muitos homens e mulheres pagãos que querem isso como forma de sacrifício. E a igreja está aqui com uma voz que clama no deserto, assim como aquela criança de 6 meses que, quando encontrou Jesus no ventre, saltou de alegria, porque ele sabia que ele ia clamar no deserto a volta do Todo-Poderoso, aqueles que ia vir para salvar a humanidade. A igreja tem que ser essa voz no deserto, voz que clama no deserto. Essa é a função da igreja, clamar aos 4 cantos do mundo que Jesus, ele é o Salvador e que ele vai cuidar. Amém? O feto, ele já é um ser vivo dentro do ventre. Ele já é um ser com vida. Ele já tem um coração que bate. Ele já tem sentimentos. Quem foi mãe sabe disso. Já tem sentimentos. Porque quando a mãe, às vezes, alisa e começa a conversar, alisa a barriga, a criança chuta, se mexe, porque ela sente o amor da mãe. Ela sente que alguém ali fora está amando ela. Ela já tem sentimento. Você acha que ela não sofre? O feto ele não sofre, aquela criança não sofre quando entra um instrumento lá e destrói, mata aquela criança lá dentro? Claro, indefeso, sem poder se defender. Nós ainda adultos, a gente tenta se defender. Se der, a gente até corre, não é isso? A gente se defende. Mas a criança lá dentro tem como se defender? Não tem. É uma morte de um inocente que tem vida. E lá em Salmo 139, Deus fala assim, ó: pois tu formaste os meus rins, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Olha aqui o salmista se declarando para Deus: tu me formaste os meus rins, tu teceste-me dentro do ventre da minha mãe, me formaste dentro do ventre da minha mãe, cuidava de mim, e eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Dentro do ventre, Deus está cuidando de você. Deus cuidou de cada um de nós. Amém? Nós estamos aqui porque os nossos pais decidiram nos ter. Amém? É o que eu falo sempre para alguém que defende o aborto. E se teu pai e sua mãe tivesse decidido abortar você, você estaria aqui? Amém? Agradeça seu pai e sua mãe. Apóstolo, não fala com meu pai, não fala com a minha mãe. Meu pai me abandonou, minha mãe também, mas vocês estão aqui por causa deles. Libera o perdão. Vocês não sabem por que aconteceu isso no passado? Vocês não sabem por que o pai ou a mãe abandonou no passado? Alguma circunstância teve. Faltou a igreja para abraçar lá. Faltou. Tenho certeza que se a igreja tivesse abraçado, pais e mães não teriam abandonado seus filhos. Mas Deus, ele não te abandonou, porque você está aqui. Você foi protegido. Deus cuidou de você. Amém? E Deus fala que nós não devemos destruir o nosso corpo. O nosso corpo é templo santo do Senhor. Onde o Espírito Santo reside? Dentro do nosso coração, dentro de nós. Nós somos templos. Por isso que nós temos que santificar o nosso corpo. Nós temos que nos purificar. Nós temos que nos limpar de todo o pecado, porque nós somos templos do Senhor. Amém? Nós temos que cuidar da nossa saúde. Nós temos que nos cuidar, porque somos noiva do Senhor. A igreja é uma noiva e Deus espera uma noiva curada, sarada, purificada, limpa, santificada, adornada.
Amém? Deus não quer que você viva na miséria. Deus não trouxe você no mundo para isso, não. Deus trouxe para te abençoar, para colocar você sobre as bênçãos dele. E quando Deus levanta homens e mulheres em oração, um milagre vai acontecer, porque a oração do justo pode tudo, tem seus efeitos. E Deus fala: clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que tu não sabes. Aquilo que seus olhos não viram, aquilo que seu ouvido não ouviu, aquilo que não entrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para você. Às vezes nós pedimos coisas para Deus e Deus tem coisas muito maiores para nos dar. Por isso que nós temos que não nos conformais com esse mundo. Romanos 12: não vos conformeis com esse mundo, com esse século, com o sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação da nossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela vai prevalecer na sua vida e vai ser boa, agradável e perfeita na sua vida. Basta nós não nos conformarmos com o sistema mundial. Basta nós sermos transformados pela renovação da nossa mente. E a renovação é você resetar a sua mente mesmo, resetar o seu caráter, nascer de novo. É o que Jesus fala: nascer de novo, nascer e começar a aprender tudo novamente. Nicodemos chega até o Senhor: Senhor, como que eu posso alcançar o reino dos céus? Nicodemos, você tem que nascer de novo. Mas como assim? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe para nascer de novo? Não, você não entendeu. Você não entendeu, Nicodemos. Você não entendeu. É renovação da mente, é nascer, é começar do zero. Apaga todo o seu passado, porque Jesus, ele apaga o nosso passado, ele apaga os nossos pecados. Ele não deixa os nossos pecados escritos lá no livro da vida. Ele apaga, porque ele perdoa. E aí ele fala assim, ó: vá e não peques mais. Muda a sua mente, seja uma nova criatura, nasça de novo, comece do zero, comece com novos pensamentos, comece a buscar a palavra de Deus. Porque quando nós começamos a ler a Bíblia, nós mudamos o nosso comportamento, nós mudamos o nosso falar, nós mudamos o jeito de lidar com as pessoas, nós mudamos o nosso caminhar, nós mudamos o nosso viver. A Bíblia nos transforma, a palavra de Deus nos transforma. Algum outro livro transformou sua vida? Não, é a palavra de Deus que nos transforma. E quanto mais nós mergulhamos na palavra de Deus, mais nós nos enchemos do poder de Deus em nossa vida, e mais nós somos transformados. Amém? Mais nós somos moldados conforme o querer de Deus, conforme a vontade de Deus. Amém? Então, 1 Coríntios 3, 16 e 17: não sabeis que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Seu corpo é sagrado para Deus, sua vida é sagrada para Deus. Amém? Deus, ele purificou a sua vida, ele se salvou, ele te tirou do lodo, ele te tirou do poço, da escravidão, te libertou. Amém? Para você defender a palavra dele, para você pregar a palavra dele, e de pregar a palavra em toda criatura, pregar o evangelho, as boas novas a toda criatura. Em meu nome expulsarão os demônios,
se beberem alguma coisa mortífera, não morrerão. Olha só, por que não morrerá? Porque a vida pertence para quem? Para Jesus, de Jesus, a vida de Jesus. E ele fala: se durante você estiver lá fazendo o meu querer, alguém der algo mortífero para você, vocês não morrerão, porque eu sou o dono da vida. Eu vou decidir se vocês vão morrer ou não. Amém? E se colocarem as mãos sobre os enfermos, os curarão. Amém? Olha só, se colocar as mãos sobre os enfermos, os curarão. Olha o poder que Deus colocou nas suas mãos. Toma posse disso. Toma posse da palavra de Deus. Abrace mais, ame mais, fale mais do amor de Deus. Tenha mais amigos e não tenha inimigos. Amém? Ore para aqueles que te perseguem. Nós temos que orar para esses que estão defendendo o aborto também, para que o evangelho alcance o coração deles, para que eles também mudem. Às vezes nós queremos ir de embate, bater de frente, e às vezes nós deixamos de pregar o evangelho para essas pessoas, tentar trazer para o nosso lado. O inferno, ele é astuto, o diabo, ele é astuto para isso. Ele pega essas pessoas inteligentes, estudadas, pessoas que sabem falar, pessoas que se comunicam bem, e traz para o lado dele. E aí pega a igreja, a pessoa com medo de pregar, os covardes que não querem nada, tem medo de ir lá e falar o que Deus manda para falar. Mas o inferno não tem medo de falar. Eles falam em público, eles defendem em público, eles se unem. Amém? Porque os sinais estão aí. A grande tribulação virá, o anticristo virá, porque é profecia de Deus, é revelação de Deus. Vai acontecer, e nós temos que estar preparados para isso. Amém? Então nosso corpo, ele é sagrado para Deus. E como eu falei lá sobre Moloque, a prática do aborto, ela tem uma origem pagã. Muitos abortam oferecendo para outros demônios, para outros deuses. Deus, ele pediu uma vez um filho, um sacrifício de um filho. Não pediu para Abraão? Ele permitiu o sacrifício? Não. Você acha que Deus, ele vai querer que Abraão... Você acha que Deus queria que Abraão sacrificasse o filho dele lá? Deus falou assim: eu sou diferente de outros deuses. Abraão, eu trouxe você aqui para provar a sua fé e para mostrar que eu sou na sua vida e que eu supro tudo para você, porque o sacrifício que eu pedi para você, eu estou enviando o cordeiro. Seu filho era só um teste para ver onde estava a sua fé. Você acha que eu ia destruir a promessa? Deus não faz isso. Deus não permitiu. O anjo bradou: para, Abraão, para! Tá bom, Abraão, tá bom, passou no teste, você é um homem de fé. Mas olha ali, ó, amarrado ali o que tem ali. Deus provendo para Abraão, através da fé, e é através da sua fé que Deus vai prover na sua vida. Amém? Era para mostrar que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Deus, ele tem que ser amado acima da nossa família, acima de nossos filhos, acima de pai, acima de mãe. Deus é em primeiro lugar. Amém? E quando nós amamos a Deus, aí Jesus fala assim, ó: amai o próximo como a ti mesmo. Aí nós amamos o próximo. Aí nós amamos nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, nossos amigos, as pessoas. Amém? Deus, ele provém. Deus, ele não quer o sacrifício como era feito no paganismo. Amém? Glória a Deus. E para encerrar aqui, aí eu pergunto para vocês: provocar o aborto é pecado? É pecado provocar o aborto? Sim, pecado. Não matarás. E você abortando, você está cometendo um homicídio. Você está matando um inocente. Amém? Mesmo você não querendo, ou mesmo você sendo influenciado.
Quantos não matam por influência de outro? Né? Chega lá e começa a acender, né? O diabo usa alguém e fala lá, ó, fulano tá assim, tal. E a pessoa vai lá e faz o quê? Ah, é? Deixa que eu vou tomar. Vou dar um jeito. E aí é onde acontece um monte de homicídios, um monte de mortes aí. Porque é Satanás que faz isso. Amém? Então o dono da vida e da morte é Deus. É Ele que protege, é Ele que cuida. Então o aborto é pecado, provocar o aborto é pecado, defender o aborto é pecado. Amém? Porque desde o ventre, Deus já nos conhece. Antes de ser concebido no ventre, Deus já nos conhecia. E aí Ele nos coloca lá no ventre, com vida, com sopro de vida. Quando Deus fez Adão, Deus fez o que nas narinas de Adão? O sopro da vida. E aquele sopro entrou dentro de Adão, que ele precisou soprar Eva, para Eva ter vida. Os filhos de Adão e Eva precisaram ter Deus soprar de novo? Não, foi sendo passado de geração por geração. Através de Adão, o sopro divino foi passando para cada um. Quando a criança está dentro do ventre, ela já recebeu o sopro de Deus, a vida. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então lá em Êxodo 21, 22, se homens brigarem e ferirem mulher grávida, olha só, é lei de Deus. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que ele exigir o marido da mulher, e pagará como juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então dará a vida por vida. Quem feria a mulher grávida naquela época e o bebê viesse a morrer, seria morto, pagaria com a própria vida. Amém? Então é pecado, e a igreja ela tem que ser uma voz que clama no deserto, protegendo essas mulheres, não julgando, não as condenando, e trazendo para a presença de Cristo. Amém? Mesmo aquelas que já cometeram aborto, temos que trazer para a presença de Cristo, porque elas precisam do consolo de Deus, elas precisam da presença de Deus na vida delas. E aqueles que defendem o aborto têm que receber o evangelho com amor, sem confronto, para que Deus ele transforme o coração. Nós devemos levantar como voz que clama no deserto e orar, interceder por esses homens e mulheres, para que tenham seus corações transformados e que venham a defender a vida em todas as circunstâncias. Amém? Então quem ama ao próximo não vai aceitar isso. Amém? Defenda a vida desde a sua concepção, porque você sabe agora que desde a concepção Deus já tinha escolhido, antes mesmo de ser concebido. Amém? Glória a Deus. Continue orando, continue meditando. E aí eu faço uma pergunta para vocês: o que vocês dariam em troca da sua alma? Ou o que vocês aceitariam em troca da sua alma? Toma cuidado com propostas, porque Satanás ele vem com propostas prazerosas, gigantescas, em troca da nossa alma. O homem pode matar o nosso corpo, mas nossa alma não. Mas nós podemos entregar a nossa alma para Satanás. Tome cuidado, porque a nossa alma pertence a Deus, mas está nas nossas mãos a decisão. A salvação é individual, e nós temos que ser transformados pela palavra de Deus, e correr aos braços de Jesus. Jesus ele está assim, ó, de braços abertos para vocês. Abençoa, quando vê uma mulher grávida, abençoa, lança uma palavra de bênçãos, pede para Deus proteger aquela criança que está no ventre dela, pede para Deus livrar de todo ataque maligno, de todo olho mal, de toda perseguição. Intercede. Quando vê uma mulher, ora, pede para orar. Posso orar pelo seu filho? Posso orar por você? Abençoa.
e declare que aquela criança será um grande profeta de Deus. Será uma voz que clamará no deserto e proclamará o evangelho a toda criatura. Amém?